Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso. Aqui comigo eu tenho, como vocês sabem, a Tatiana Furtado. Olá, boa tarde. E esse é o Toque Passa, o videocast do Jornal Globo, gravado aqui no estúdio da nossa redação, com oferecimento da nossa parceira, a Blaze. Por aqui, como vocês já estão cansados de saber, a gente recebe sempre um convidado do mundo da bola para falar sobre vários temas da carreira e também sobre temas atuais do futebol carioca, brasileiro e mundial. E hoje quem está aqui com a gente é Ramon Menezes, multicampeão como jogador, passagem por Vasco, Fluminense, Botafogo, enfim, vocês sabem bem. Agora está na carreira de treinador, recentemente esteve na Seleção Brasileira Sub-20, com direito a 3 jogos na Seleção Brasileira Principal. Ramon, obrigado aí pela presença com a gente, meu amigo. Bom, primeiro um prazer, muito feliz de poder estar aqui, de conversar com vocês, né? Parabéns aí pelo trabalho. João Pedro em nome de jogador, né? E a Tatiana, Quem me dera. Vocês fazendo um ótimo trabalho aí no Toque Passa. Tamo junto, tamo junto. Ramon, para começar, eu queria saber mais sobre o seu dia a dia, assim, cara. Até uma coisa que a gente gosta aqui no Toque Passa, entender também, claro, sobre a carreira, mas sobre o dia a dia do personagem que vem aqui, com quem que ele passa os dias, onde ele passa os seus dias, o que você gosta de fazer agora que você está livre no mercado, acaba tendo um pouco mais de tempo livre ali, claro, tem que estudar, tem que ver jogo e tudo mais, mas no seu dia a dia, no seu tempo livre, o que você tem feito aí? Cara, eu tenho aproveitado bastante esse tempo livre, né? Desde que eu saí da seleção, eu aproveitei também para dar uma respirada, para viajar com a família, porque isso aí faz parte também, né? A família talvez seja a maior sacrificada em todo o processo, seja a família, né? Você quase não tem muito tempo assim com a família. E esse tempo eu tenho aproveitado muito para ficar com a família, com as minhas 3 filhas, com a minha esposa. Por vezes aí eu tenho ido bastante a Minas também para ver minha mãe, meu pai. Mas eu costumo dizer que esses momentos também de folga, quando você não está trabalhando, que é muito parecido quando um atleta se lesiona, porque é a oportunidade também para você se fortalecer ainda mais, para você voltar ainda melhor, né? Então eu tenho aproveitado esse tempo livre aí também para estudar muito futebol. Eu estou fazendo aula de inglês de segunda a sexta, que eu vejo que é muito importante. Legal. Nesse processo, para minha comunicação, para melhorar ainda mais a minha comunicação. Tenho feito um pouquinho de espanhol também. E acreditando que o espanhol, né, você, com 3 meses, talvez você já começa a pegar um pouco mais. Um portunhalzinho ali. Você consegue se comunicar, mas o inglês não. Então, eu tenho me dedicado muito a isso. E acompanhando tudo, né? Assim, a gente não consegue, na verdade, deixar de pensar em futebol, de respirar futebol, né? Mas essa preparação e esse momento tem sido muito importante para mim também. Antes de falar de futebol, viajou para onde com a família? Eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Nova York, depois fui para Orlando. Tá bom, né? Curtiu a Disney? Pouquinho. Pouquinho. Levou as 3 filhas. Elas que me levaram, né? Essa altura do campeonato, né? 3 elas filhas, que a ficam, esposa. não, pai, você tem que ir também, você tem que ir numa montanha russa, enfim. O pai consegue escolher o destino da viagem ou elas que escolhem também? Não, elas escolhem tudo. O cara sabe. É 4 contra 1. Tem um amigo nosso aqui, o Bernardo, que o pessoal do podcast conhece bem, que fala assim: ô Fragoso, você prefere ter razão ou você prefere ser feliz? Eu falei: Bernardo, prefiro ser feliz. Exatamente. Então você também prefere só ser... Poxa, ser bem feliz, melhor, né? Bem melhor ser feliz. Não, eu queria saber assim, mais das filhas. Você falou que você é de Minas, né? Como que é essa sua decisão também de ficar no Rio? É pela família, é pelo emprego, pela profissão? Não, na verdade, Tatiana, eu joguei a maior parte da minha carreira no Rio, né? Eu joguei a maior parte da minha carreira no Rio, né? O clube que eu passei mais tempo, assim, foi o Vasco, né? Depois do Vasco foi o Vitória em Salvador, né? Nas minhas 2 passagens que eu tive por Salvador. Mas aqui no Rio eu joguei no Botafogo, joguei no Fluminense, né? E acabei conhecendo a Cassandra, que é minha esposa, que é uma carioca. E você acabou de falar, né? Como mulher que manda, eu acabei ficando pelo Rio. Mas eu sou muito feliz aqui, tá? A Gabriela, quando eu saí do Vasco, a primeira vez que eu saí do Vasco, em 2000, depois do Campeonato Mundial, quando o Atlético Mineiro, eu fui pro Atlético Mineiro. E a Gabriela nasceu em Minas.
A Gabriela também é mineira. A mais velha. A mais velha, que é a Gabriela, nasceu em 2000, né? Depois veio a Júlia já nasceu aqui, que é de 2002, e a Giovana também nasceu aqui. Então, assim, é uma cidade que eu tive uma adaptação, assim, muito boa. As E três moram gosto aqui no muito. Rio. Moro aqui no Rio, né? O Ramon Minha tá aqui residência fixa é aqui no Rio. Ramon também foi inteligente, Mas- que ele não precisa mais pagar médico, porque a Gabriela é médica. Aí a do meio, qual o nome? A do meio é a Julie. Julie, advogada. Então, Não tem- médico e advogado, advogado Ramon já já tá resolveu a tranquilo. Tô vida. bem já resolveu a assessorado, vida. né? Tem um advogado e tem uma médica e um advogado em casa. E a mais nova já quer A fazer o mais quê? nova vai pelo mesmo caminho, né? Estudando bastante, tá na fase de definição, né? Assim, ainda não definiu aquilo que quer fazer, que vai seguir, mas é estudiosa como as outras, e eu tenho que agradecer Papai do Céu e muito pela família que eu tenho. Legal. E nas oportunidades que eu tenho também, né? De ir para Minas para ver meu pai, minha mãe, meus irmãos, que a família tá toda em Minas. Mas E- eles são de Contagem? Ou Contagem. tá todo mundo lá ainda? Contagem. Quantas mil pessoas em Contagem, sabe? Cara, Contagem, na verdade, Contagem é grande BH, né? Contagem também é muito grande, cara. Muito grande. Tem um amigo que mora lá, inclusive. E então são as 4 que te ajudam a segurar a bronca no dia a dia ali do futebol, do mundo do Que futebol, que a sofre gente sabe comigo, que né? Que sofre junto, que tem os momentos de alegria juntos quando essa imprensa também. aí polêmica fica cornetando o treinador, então são elas que sofrem junto. Esse turbilhão, essa coisa, mas é aquilo que elas sabem que é aquilo que o pai escolheu, né? Então, sempre me apoiaram muito e me ajudam bastante, assim, sabe? Assim, esse apoio, né? Essa familiar, isso é muito importante. E, Ramon, antes da gente falar da sua carreira como treinador, queria revisitar um pouco da sua carreira como jogador. A gente estava até aqui conversando em off, quantos gols você marcou? Foram mais de 280? Quantos foram, você lembra? Eu acho que foi mais, né? Eu tava até falando com a Tatiana, mas aí ela pegou esses números aí, depois eu vou... Depois você contesta aí quem colocou que foi 280 e pouco. Eu queria saber que leitura hoje, você que é um treinador que já teve e continua tendo contato com diversos jogadores dos mais diversos níveis, desde ali do nível mais baixo do futebol, às vezes nem na primeira divisão do futebol brasileiro, seleção de base, seleção principal, então jogadores renomados na Europa, tanto treinando quanto enfrentando. Como é que você reflete sobre a sua carreira enquanto jogador? Quando você olha para trás, como é que você fala do Ramon jogador? Bom, Joguei pra caramba. Primeiro que... Não, primeiro que a gente está falando de família, né? Assim, eu sempre tive uma base familiar assim muito importante na minha vida e foi muito importante na minha carreira, porque eu sempre tenho que ressaltar assim, a importância do meu pai e da minha mãe na minha vida, né? Na minha carreira, Legal. porque me ensinaram muita coisa, né? Me ensinaram praticamente tudo, né? A disciplina. Então, tem que estudar também, né? E me deram todo o apoio para que eu pudesse ser jogador de futebol, né? Me tornar um atleta de futebol. E começou lá atrás, né? Nas categorias de base do Cruzeiro, em 1983. Mas, assim, o meu pai, ele foi muito importante nesse período, né? A minha mãe. E eu costumo dizer costumo dizer e agradecer, né? Porque eu fui abençoado por Deus, né? Porque o Papai do Céu me deu essa grande oportunidade. Porque a carreira, ela não é fácil, né? É uma carreira que você, desde cedo, você tem que ter muita disciplina, né? Você tem que se privar de algumas situações, né? Você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, né? Você tem que focar e muito, né, naquilo que é o teu objetivo, que é se tornar um jogador de futebol. Então E lá atrás, em Minas, você já tinha essa passei cabeça? passei por esse período e com a ajuda principalmente dos meus pais, né, que sempre me deram uma ótima educação, né?
E aí o clube também, né? O clube formador, assim, eu tenho um carinho, assim, um respeito muito grande pelo Cruzeiro, porque foi o clube onde tudo começou, né? Onde eu comecei e uma lembrança grande, assim, dos treinadores que eu tive, né? Na escolinha do Cruzeiro, Lincoln Alves, que foi um treinador, assim, inesquecível para mim, sabe? Em relação à disciplina, naquela época ele já fazia com que a gente pensasse muito em disciplina, né, em horário, enfim, uma série de coisas, depois passando pelo infantil, passando pelo juvenil e todas essas categorias também com professores, com pessoas que me ajudaram muito. Eu tive a felicidade que com 17 anos já está no profissional, né? Eu tive a felicidade de ter trabalhado com Eni Andrade, que foi o meu primeiro treinador, foi aquele que me subiu para os profissionais do Cruzeiro. É uma referência para mim, um multicampeão, foi campeão brasileiro com o Internacional, foi campeão brasileiro com Curitiba, em 1985, 86 talvez, 85 aqui contra o Bangu, né, Curitiba e Bangu. E ao longo da minha carreira, eu tive a felicidade também de trabalhar com vários treinadores, né, com jogadores aí, belíssimos jogadores. E você vai ao longo da sua carreira, né? Os anos vão passando também, né? Você vai ficando mais experiente e depois você vai passando tudo aquilo que você aprendeu, né? Para jogadores mais jovens, né? Então, no meu final de carreira, muito mais líder, né? Para poder passar a experiência para jogadores jovens, né? Então, foi uma carreira legal. Eu tive a oportunidade também de jogar fora do país, né? Eu joguei na Alemanha muito jovem, eu joguei no Japão, joguei no Catar, então foram experiências assim que marcaram também, né? Que me deram mais experiência, né? Tive uma passagem como atleta na seleção também, que é o auge, né? Que é o momento inesquecível na carreira de um atleta, é tudo aquilo que você sonha, é o objetivo, eu acho, de todo atleta, é chegar à seleção brasileira principal. Tive uma passagem também, enquanto jovem na seleção sub-20, disputei um campeonato sul-americano sub-20 em 1991, um campeonato mundial em 1991. Então essas são as experiências, né? As experiências assim como atleta. Você aprende muito, né? Tem a oportunidade, como eu falei, de trabalhar com vários treinadores. Eu peguei aí, eu vou citar aqui vários treinadores, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar. Abel, eu tive a oportunidade de Levi Coupe, Parreira, mas é muito treinador, Bonamigo. Então você acaba esquecendo de muitos, né, que passaram, que foram importantes. Antônio Lopes foi o treinador que mais me dirigiu assim num clube de futebol, que foi no Vasco, né? Eu peguei o Antônio Lopes naquela época do Vasco, quando eu voltei também, retornei ao Vasco, era o Antônio Lopes. Então foi um cara também que eu aprendi muito, né? E todo esse aprendizado, né, eu carrego comigo como treinador, né? Claro. Várias lições que eu tive lá atrás, eu carrego até hoje comigo. Já que você entrou no assunto de Vasco, você estava falando dos jogadores, vários jogadores que você teve a oportunidade de jogar, jogadores de muito nome. No Vasco você teve Romário, Edmundo, Juninho, Felipe. Como é que era estar no vestiário? E você também não era pequeno, né? Era também um nome grande ali no meio desses caras. Como é que era estar no vestiário com toda essa rapaziada? Bom, primeiro que eu me sinto um privilegiado, né, por ter feito parte daquela geração, né? E eu citei o nome do Lopes. O Lopes foi muito importante assim na formatação de equipe, né? Como aquele time jogava, porque aquele time tinha a juventude, tinham jogadores também que sentiu que ali era uma oportunidade de crescimento, né? Tinha jogadores já consagrados. Então foi uma mescla de tudo isso. Com a gestão do Lopes, o Vasco naquele momento conseguiu fazer um time muito forte durante alguns anos,
né? Um time que sustentava qualquer tipo de jogo dentro e fora de casa da mesma maneira, né? Jogando um belíssimo futebol. E o vestiário era só felicidade, né? Só alegria, né? Quando se ganha é muito bom. Então aquele vestiário era muito bom, assim, eu fiz ótimas amizades ali, né? Grandes amigos, assim, jogadores do mais altíssimo nível que tiveram ali, né? Vestindo a camisa do Vasco naquele momento. E ganhamos alguns títulos importantes, né? Talvez aquela geração aí ficou marcada na história do clube por ter ganho aquela Libertadores, né? Que foi um dos títulos mais importantes da história do clube. Claro. Mas foi só felicidade mesmo, que a gente sabe que tinha um ambiente ali, também tinha o Edmundo ali dentro, né? Na verdade, assim, o Edmundo ele foi muito importante para aquela geração, tá? Porque o Edmundo, ele tem uma coisa, e ele tinha uma gana de vencer impressionante. Então aquilo ali nos fazia bem também, né? Porque você olhava para o lado, o cara e já era acostumado a vencer, porque o Edmundo ele saiu do Palmeiras, talvez ali na chegada ao Vasco ele já era bicampeão brasileiro, né? E a gente vendo, porra, o cara é desse jeito, o cara quer mais, quer mais, quer mais. E eu acho que o futebol é assim, né? Você tem que ser inconformado com o presente, né? Você sempre tem que querer mais, sempre tem que querer mais. Então ele sempre transmitiu isso para todos nós. E ele foi muito importante naquele ano de 1997 com a performance, né? A performance absurda que ele teve em 1997. O Vasco foi campeão brasileiro, o time era muito bom, mas sem dúvida nenhuma que ele foi o diferencial daquela equipe, né? Fazendo vários gols. E a gente não pode esquecer disso, né? E da sua importância. E depois, quando ele saiu, eu acho que permaneceu o espírito, a atitude que ele transmitia para todos nós. Então, assim, era aquele cara explosivo, tá? Mas quando você sentava com ele aqui, ele é muito gente boa também. E eu acho que aquele grupo, né? Ele tinha uma coisa que para mim é fundamental, tá? Assim, todo mundo queria vencer, né? Todo mundo estava focado. Eu mesmo não tinha sido campeão brasileiro. O meu objetivo era querer ser campeão brasileiro vestindo a camisa do Vasco. Então eu passava por cima talvez de qualquer outro tipo de problema a não ser o campo, né? Então eu tive ali a felicidade ali de jogar com jogadores experientes, né? E jovens jogadores que depois também viraram grandíssimos jogadores no cenário nacional ou internacional, como o Felipe, como o Pedrinho, né? Oriundos da base do Vasco. E você manteve amizade com eles? Ainda troca ideias? Falo com todos eles. Quando a gente encontra, né? A gente quase não encontra mais, né? Eu tive em São Januário agora, no último jogo, falei até com o Felipe que não, vem sim e tal. Levei as minhas duas filhas, foram comigo, a Gabriela e a Júlia. São vascaínos? Em São Januário, elas gostam muito do Vasco. Legal. Gostam muito do Vasco. Então, eu fui em São Januário, fui na final da Copa do Brasil também. O Vasco, claro que como treinador, faz parte de escrever novas histórias. Mas como jogador, o Vasco é o clube que mais marcou a sua carreira? Cara, o Vasco foi um clube muito importante na minha carreira. Isso foi muitíssimo importante na minha carreira. Não tem como negar isso e gosto muito do Vasco. Pô, adorava aquele ambiente, né? Os títulos mais importantes da minha carreira eu ganhei vestindo a camisa do Vasco, né? Mas tiveram clubes assim importantíssimos também na minha carreira. Eu citei o Cruzeiro, eu não posso deixar de falar do Cruzeiro porque foi tudo aonde tudo começou. Claro. Né? Então assim, tem o Vitória também, né? Enfim, eu queria ter tido o sucesso que eu tive nos outros clubes também no Cruzeiro, mas infelizmente as coisas não são às vezes do jeito que você imagina, do jeito que você quer, né? O Vitória, você falou do Vitória, o Vitória representa muito, né? Porque o Vitória foi o primeiro clube que eu tive a sensação enquanto eu já ia falar treinador, enquanto atleta de ser ídolo, né? Eu joguei no Vitória eu cheguei no Vitória em 1994 até meio do ano de 95, antes de ser vendido para o Bayer Leverkusen. Poxa, a minha relação com o torcedor já era uma relação espetacular, assim.
Foram a minha primeira passagem em 93 jogos, 53 gols vestindo a camisa do Vitória, então em 1 ano e meio. E assim, eu já tive aquele gostinho, aquela sensação daquele carinho, né, de representar muito bem um clube. E aí depois teve a minha volta em 2008, 2009, 2010, que eu tive a oportunidade de vestir a camisa do Vitória novamente. O Vitória também foi um clube... E foi tricampeão, né? Marcante, tricampeão baiano. Vice-campeão da Copa do Brasil, né, campeão da Copa do Nordeste. É verdade. Então tenho alguns títulos ali importantes. Como é que foi essa Copa do Brasil com o Não, Santos? Foi 2010. Eu fui... Foi. Copa do Nordeste 2010 também. eu fui em 2008, 2009, 2010, campeão baiano. Só que eu já tinha sido campeão em 1995. Sim. Então eu fui tetra. Não, eu digo tri nesse retorno, né? Ah, Não vai, imagina, tirar um Sequência. título aí. Peraí. Já tô tirando, o podcast já tá tirando Já gol, tá né? tirando gol, vai tirar título agora. Tirar título é complicado. Como é que foi essa final da Copa do Brasil com o Santos? Cara, o time do Santos era muito forte. Era Neymar, muito forte. Ganso, Robinho, Só André. que nós estávamos embalados ali no Barradão naquele momento e a época do ano da Copa do Brasil estava chovendo muito em Salvador, Então o campo não tinha uma condição muito boa, né? E a gente era muito acostumado a jogar ali, né? O Elkson, que veio pro Botafogo, foi pra China, né? Um belíssimo jogador, começando a carreira, ele flutuava ali no meio do barro, no meio daquela grama. Então a gente estava numa sequência muito boa e teve a parada da Copa também. Sim. Eu acho que aquela parada ali, a gente perdeu um pouquinho o pique que tava A Copa foi o quê? Nas Copa do quartas Brasil. de final? Na semi? Foi na final. Foi na final? Parou na final. Parou. Isso, Mas parou. teve a semi e Parou. depois veio a Teve final. a semi contra o Atlético Goianiense, né? E depois teve a parada para a Copa. E as E coisas eu são acho muito que essa diferentes, né? preparação nossa também para depois para a final não foi muito boa, assim. Nós tínhamos que ter saído talvez de Salvador. É lógico que é muito fácil agora falar, né? Mas assim, a logística não foi boa. A gente estava jogando Copa do Nordeste também, entendeu? Nesse período. Porque você diz o que? Da festa, assim, quando vocês saem de São Paulo que antecedeu o jogo da final, né? Uhum. Na Copa do Mundo, talvez mas era o melhor a primeiro gente jogo... fazer uma intertemporada Sim, fora de sim. Salvador, ou ficar em algum lugar mais trancados, entendeu? Assim, trabalhando, assim, Sim. exclusivamente pensando na Copa do Brasil, isso não aconteceu, a logística do jogo de Santos não foi legal. Enfim, mas o time do Santos era um time muito forte. Engraçado que Copa do Brasil, para mim, assim, Copa do Brasil, eu fui campeão da Copa do Brasil em 1993 com o Cruzeiro. Nós chegamos na final com o Vasco em 2006 contra o Flamengo. Sim. Também teve a parada para a Copa. O Flamengo conseguiu recuperar Sim. os jogadores. E a gente não. A nossa sequência naquela competição era melhor do que o Flamengo. Na verdade, nós eliminamos o Fluminense, que ali na Copa do Brasil, naquele ano, na Copa do Brasil, naquele ano era o melhor, talvez aí um dos melhores times do futebol brasileiro, né? O time de mais investimento, que era o Unimed. E foi campeão no ano seguinte, né? Foi campeão no ano seguinte, mas nós eliminamos o Fluminense em 2 jogos no Maracanã. Talvez ali. Ninguém esperava, né? Talvez tenha sido assim uma classificação inesperada por muitos, entendeu? Legal. Esperada pela gente, né? Que tá trabalhando, mas assim, e aí teve aquela pausa também, aquela parada para a Copa e o Flamengo acabou recuperando os seus atletas e sendo campeão. Ela pintou um tal de Renato Augusto também, né? Um molequezinho da base. Acertou uns chutes aí. Bem demais. Luizão. Pois é. Luizão, Albino. O time era muito forte também no Flamengo. Foi uma grande final. Se tratando de Vasco e Flamengo, é sempre grandes jogos. Você já falou um pouco da sua passagem internacional em vários países, enfim, Alemanha, Catar e Japão. O que você trouxe, tanto assim para a sua vida pessoal, quanto para o campo mesmo dessas passagens? Principalmente a da Alemanha, que você vai cedo. Para o campo, a minha passagem na Alemanha, ela me ensinou muito, assim, eu aprendi muito na relação tática do jogo, tá?
Por quê? Porque quando eu saí daqui, eu saí do Vitória, eu era praticamente, eu sempre fui um meio-campista, né? Um meio-campista que gostava muito de fazer gols, né? Sempre tive uma relação muito boa com o gol, né? De aproximação, de chegar na área do adversário. E no Vitória eu jogava praticamente solto, né? Praticamente livre, sem aquela função específica de responsabilidade tática de marcação, né? E quando eu cheguei lá, completamente diferente, né? Então, eu não ia ser aproveitado na função que eu estava acostumado, né, a jogar aqui no Brasil, e eu teria que fazer outra função. Então, no começo eu senti muita dificuldade, tá? Na Alemanha, eu peguei aquele finalzinho daquela geração de Klinsmann, de Lothar Matthäus, de Steffen Fenberg, de grandíssimos jogadores. Jorginho, né? Jorginho estava lá? Não, o Jorginho foi antes, né? Foi antes. Já tinha saído. Já tinha saído, né? Eu joguei com o Paulo Sérgio estava, mas eu tô falando assim, o finalzinho de carreira desses atletas, né? Sim. Que marcaram época no futebol alemão, né? Klinsmann, Fuller jogava no Bayer Leverkusen, né? Kisten jogava no Bayer Leverkusen, Schuster jogava no Bayer Leverkusen, então assim, grandíssimos jogadores, né? Legal. E talvez eu teria muita dificuldade, eu achei que não na minha chegada, mas eu tive muita dificuldade na adaptação para jogar, né? E eu tinha que jogar por vezes um pouquinho mais pelos lados, né? Que eu tinha dificuldade, né? Porque aí jogando pelo lado você tem que marcar um pouco, mas isso foi muito importante para a minha carreira naquele momento, porque a minha volta ao Brasil teve uma mudança, tá? Do primeiro semestre para o segundo semestre de 1997, porque o primeiro semestre de 1997, se você pegar, eu era um dos artilheiros do Campeonato Carioca junto com o Romário, né? Eu fiz 14 gols naquele Campeonato Carioca de 1997, eu era um dos artilheiros assim, do Vasco, e jogando numa função que era bem próxima do Edmundo, muito mais centralizada, né? Então, com a vinda do Evair no segundo semestre para o Campeonato Brasileiro, eu tive que fazer uma função praticamente de um externo jogando pelo lado esquerdo, né? De marcar o lateral, de acompanhar um pouco. Então, assim, essa minha passagem pela Alemanha me ajudou muito nesse processo, porque eu já estava acostumado a fazer isso lá. Então, isso também me ajudou muito no encaixe, né? Na formatação de equipe, do plano tático para aquela equipe de 1997, né? Juninho fechava de um lado, eu fechava do outro, né? Com Nasa e Luizinho, que eram os dois volantes, né? E Evair fazia a movimentação que eu fazia no Campeonato Carioca, no primeiro semestre, que era livre, solto, né? Que um grandíssimo jogador que veio para jogar, tinha que jogar. Te preparou, né? Eu me preparei lá, né, na verdade, né? E até mesmo em relação à cabeça, né? Porque na vida você tem que abrir a sua cabeça, né? Você tem que procurar melhorar, né? Procurar fazer algumas coisas diferentes também, né? E como atleta isso é importante também, você dá essa opção até mesmo pro treinador, né? De fazer outra função. É lógico que a minha função era a função de um camisa 10, né? De um cara que jogava um pouco mais por dentro, né? Mas enfim, foi um aprendizado e isso aí me ajudou muito naquele momento. Só um comentário antes de seguir, é que os números são muito diferentes de hoje em dia, né? Você vê um meia, camisa 10, 14 gols, artilheiro. Naquela temporada de 1997, eu fiz 32 gols na temporada. Se você pegar todos os Copa do Brasil, aí você pega Campeonato Brasileiro, você pega Campeonato Carioca, aí tinha Supercopa. Fosse hoje em dia tá valorizado, passe. Hoje em dia... Eu voltava pra Europa, pô, como é que você saiu daqui? Mas... Bom, agora, como é que foi a sua transição de jogador para treinador, assim? Foi difícil? Você esperava certa dificuldade? Ou até esse passado seu na Alemanha, que você aprendeu muito taticamente, te ajudou também? Cara, na verdade, João Pedro, eu sempre fui um cara muito observador, tá? Eu, enquanto atleta, eu gostava, assim, eu observava muitos treinadores,
tá? Chegava a anotar também os treinos? Não, eu não anotava, mas eu sempre fui muito observador e eu acho que isso me ajudou muito, tá? E desde novo, assim, desde quando eu subi pro profissional do Cruzeiro, assim, eu lembro muito, assim, da figura do Enio Andrade, tá? Eu falo muito do Enio Andrade, mas eu lembro muito, assim, da figura do Enio Andrade, porque ele era um treinador que estava na frente do tempo, assim, quando eu falo na frente do tempo, porque não tinha a informação que nós temos hoje, não tem as plataformas que a gente usa hoje para ver um jogo, para ver um atleta, para ver, pô, você vê tudo hoje, né? Você vê... Não tinha muito scout, né? Enfim, número de passes, enfim, é muita coisa, né? Sim. Então, e não tinha nada disso e ele estava na frente, né? Ele ia jogar uma Supercopa naquela época, ia jogar no Chile, na Argentina. Ele tinha um conhecimento dos atletas que era impressionante, né? Então, me chamava a atenção e a parte tática também, o que ele fazia naquela época, né? E eu sempre observei muito os treinadores, não só ele, né? O Lopes também, gostava muito do trabalho do Lopes, além de ser um ótimo disciplinador, né? Mas assim, o trabalho é bom também, trabalhava muita bola parada, a gente ganhava muitos jogos em bola parada. Então isso aí também, sabe, me ajudou muito. E eu comecei a fazer o meu primeiro curso como treinador em 2012, eu ainda jogava. Eu tava os meus 2 últimos anos de carreira no Joinville. Então eu fui liberado pelo presidente na época, o Nereu Martinelli, para que eu pudesse vir ao Rio para fazer meu primeiro curso de treinador, que é a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, Você ABTF. estava com quantos anos? Eu já estava ali com 30 e... Não, eu já estava com quase 40 anos já. Eu já estava para fazer 40 anos. Já era o finalzinho mesmo de Já carreira. era para ter você parado, já, na verdade, né? Já estava além, Mas estava já esticando tava, um pouquinho ali. É 40, 30 Mas de junho de aí- 72 era 40, né? Mas aí isso aí. Aí ali eu já comecei, né? E aí já recebi um convite em 2013, no final de 2013, para retornar ao Joinville para ser o auxiliar técnico da casa. E aí, a partir desse momento, eu já comecei a fazer todas as licenças, né? Comecei a estudar muito. Em 2019, eu já tinha todas as licenças, licença B da CBF, os 2 módulos da licença A, os 2 módulos da licença Pro. Né? Hoje eu sou Pro também em Comebol, Legal. que é importante. Você falou de 2019 e no ano seguinte, 2020, tem aquele seu trabalho no Vasco, né? Começa muito bem o brasileiro, líder do Campeonato Brasileiro, uma febre entre a torcida e tudo mais. E depois o time acaba caindo um pouquinho ali de rendimento. O que aconteceu nesse ano de 2020 com o Vasco? Bom, primeiro que eu já tinha ali, eu cheguei em 2019 no Vasco, né, para ser auxiliar técnico da casa. Eu já tinha, assim, um conhecimento enorme do clube por ter sido um ex-atleta, né? Claro. Sei muito bem como é que funciona ali, né, como é que respira. Conhece o clube. pouco São Januário? Então isso tudo me ajudou muito e aos poucos, assim, como auxiliar técnico, eu fui ganhando também a confiança dos atletas. E vendo muito todos os atletas, conhecendo cada vez mais os atletas, característica de atleta. Eu, na minha chegada ao clube, eu acompanhava muito as categorias de base, tá? Para passar um relatório. Eu acho que isso é muito importante, para passar um relatório para os treinadores que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Valentim, com o Valadares, que era do Sub-20, que depois teve um período também, e com o Luxemburgo, que ficou bom, né, o restante do ano de 2019, e depois em 2020 veio o Abel. Então, assim, eu acompanhava muito, tá, os jogos da base, fazia os relatórios, passava para os treinadores. O Luxemburgo mesmo na época ele trabalhava muito com os jogadores oriundos da base para completar treinos, fazer coletivos. Então Sempre assim, gostou muito, né? Sempre é importante. Vocês têm isso em comum, inclusive. O auxiliar passar, né? Assim, e ali, quando eu tive a oportunidade de assumir, eu já estava com conhecimento assim da característica dos atletas, né? Com um respeito também dos atletas. E já sabendo assim na minha cabeça o que a gente ia atacar, né? Aquele começo foi um começo, acho que criou-se assim uma expectativa muito grande. Sim. Foram 3 vitórias seguidas? 3 vitórias seguidas. Talvez foi esse momento agora que o Renato passou também. Que o Renato passou, né? De
5 jogos invictos, se não me engano. Isso, de 12 pontos disputados, nós ganhamos 10 pontos, né? Foram 3 vitórias e um empate com o Grêmio, com o próprio Grêmio do Renato Gaúcho, que vivia uma ótima fase naquele momento. Teve uma pausa no Campeonato Brasileiro, que foi a Copa do Brasil, aí teve a classificação do Vasco na Copa do Brasil diante do Goiás. Mas, assim, uma hora a equipe ia oscilar. Isso aí é normal, é natural, talvez aí... Quem oscile pouco hoje, né? E é o Palmeiras, é o Flamengo, são equipes que têm mais peças de reposição, né? E a gente já estava ciente disso. Então, quando houve a minha saída, eu, sinceramente, assim, eu não esperava, tá? Eu esperava ali uma conversa, uma tentativa, assim, da gente buscar trazer algumas peças, né? Recuperar os atletas, né? Porque tiveram dois jogos ruins, assim, diante do Atlético Mineiro, que nós perdemos uma diferença de 3 gols. Talvez ali, naquele momento, nós éramos uma das defesas menos vazadas do campeonato, né? E a gente estava conseguindo fazer gols. Então nós perdemos um jogo pro Atlético Mineiro, né? De 4-1 e um jogo pro Bahia de 3-0, então nós tomamos 7 gols em 2 jogos, que fugiu um pouquinho, né? E a própria pressão também, né? A própria pressão, época de eleição, né? E foi uma pena, porque... Eleição no Vasco... nunca é simples. O Alexandre Campelo, que era o presidente, que, poxa, eu gosto muito, né? O Alexandre Campelo, poxa, ele foi médico do Vasco. Sim. Durante a minha trajetória como atleta, ele me conhece muito bem, né? Então, ele optou pela troca, mas enfim, foi uma experiência também muito boa, tá? É um clube que eu tenho um carinho, é lógico que eu falava muito nas entrevistas, né? Que eu gostaria muito de seguir os passos do Lopes, né? De conseguir ficar muito tempo, né? Mas isso no futebol brasileiro é muito difícil, né? É muito difícil de acontecer. Se você pegar aí, são pouquíssimos que conseguem fazer isso. Na época tinha o Renato Gaúcho também, eu citava muito o Renato Gaúcho, o Galhardo lá no River também, que teve vários anos à frente do River, né, que nasceu praticamente lá no River, né, como atleta jogou no River. Isso é legal, isso é bom também. Mas enfim, foi um momento marcante na minha carreira e muito importante como treinador. Você já está falando justamente que a gente queria abordar, que é essa irregularidade do treinador, que ganha 3, perde 2 e é mandado embora. Como é que é? Você se sentiu questionado nessa época em que tô aqui, faço umas boas partidas, fico 2, 3 meses, 4, é mandado embora, ou no máximo 7, 8 meses. Como que é cada vez você ter que recomeçar num clube com pessoas diferentes, funcionários, jogadores e uma filosofia de jogo diferente, que cada clube tem o seu. Como que é isso para o treinador, sempre tendo que estar recomeçando o tempo todo? Ali no Vasco, naquela passagem, eu acho que a própria opinião pública, assim, ela estava muito a favor do meu trabalho, né? Teve o ramonismo, né? Teve um trabalho, porque na verdade foi um trabalho, porque todo mundo fala que uma das qualidades do treinador é fazer os atletas, né? A maioria dos atletas do plantel melhorarem, né? A sua capacidade técnica, física, tática. Então aconteceu isso no Vasco naquele período. Vários atletas assim que não vinham bem começaram a performar de uma outra maneira, né? O time começou a ganhar e eu fui muito elogiado, o trabalho foi muito elogiado ali durante aquele período. E depois, quando eu saí do Vasco, e aí eu comecei a sentir essa situação, porque é muito difícil, né? Você, na verdade, o treinador, ele só tem um resultado, que é vencer, né? Ele tem que vencer e, ao mesmo tempo, convencer, né? Convencer jogando de uma maneira vistosa, né? Que nem sempre tem condição, porque às vezes você tá chegando no clube e leva um tempo, né, para eles entenderem, ou até mesmo você entender o que se passa, né, as características dos atletas, para encaixar um padrão, para encaixar uma metodologia de trabalho, enfim. Então, essa dificuldade eu senti assim depois que eu saí do Vasco. Isso aí acontece. É até engraçado você falar isso, porque a minha
pergunta seguinte, já entrando ali no tema da seleção, dificulta, porque seleção tem sempre esse debate. Nos clubes o técnico tem mais tempo para treinar os jogadores, para preparar e tudo mais, na seleção tem menos. E na seleção de base, principalmente, além de você ter menos tempo com os jogadores, você ainda tem o problema de que às vezes os clubes não liberam os jogadores, então você não pode contar com os jogadores que você estava imaginando ali. Você ficou mais ou menos 3 anos nas categorias de base da seleção brasileira, conquistou 2 sul-americanos, em 2023 e 2025, mas não conseguiu ir tão bem nos mundiais. E teve o pré-olímpico também, que a seleção não se classificou. Você acha que pode ter sido justamente isso, talvez, não o tempo de adaptação, porque as gerações ali você teve um certo contato por um bom tempo, mas essa dificuldade de dar os treinos para os mesmos jogadores, de manter ali um elenco, você acredita que tenha sido isso que prejudicou um pouco o seu trabalho na seleção sub-20? Ou não, tenha sido outra coisa? Como você avalia esse trabalho na seleção de base também? Bom, na verdade, eu já cheguei na seleção sabendo de todas as dificuldades, principalmente da sub-20, né? Porque eu fui contratado para ser o treinador da seleção sub-20. Né? Eu já sabia, eu já acompanhava, eu já via toda a atmosfera que envolvia essa situação das convocações, né, da dificuldade de levar o melhor que o Brasil tem da geração. Eu cheguei em 2022, né, e fiquei até outubro de 2025. Março de 22 a outubro de 25. Isso, então praticamente aí 3 anos e... 3 anos e meio, 3 anos e 7 meses. Enfim. Então, na minha chegada, o Brasil estava 12 anos sem ganhar um sul-americano, né? Então, se tratando de Brasil, é muito tempo sem ganhar um sul-americano, e nas 2 últimas edições antes da minha chegada na seleção brasileira, o Brasil não tinha participado do Campeonato Mundial. Então, assim... eu cheguei, nós teríamos que trabalhar e trabalhar muito, né, para que o Brasil voltasse a ser campeão sul-americano e participar ou buscar sua classificação no sul-americano para participar do campeonato mundial. A gente tem toda essa dificuldade, né, que você citou. É uma categoria assim, que é muito difícil de se trabalhar. Mas quando eu cheguei, nós tivemos uma coisa que é muito importante, tá? Que são as preparações, né? São as preparações. As preparações, elas são muito importantes. Então, para fazer aquele primeiro sul-americano, nós fizemos 11 jogos. Desses 11 jogos para fazer aquele sul-americano, nós jogamos 8 jogos contra seleções. Que isso é muito importante. Isso vai dar uma bagagem, vai dar uma experiência para o atleta. Então, é uma geração que foi bem preparada para aquele Mundial. E na minha chegada à seleção brasileira, eu já acompanhava o histórico, né, dessa geração, que é jogadores nascidos em 2003, 2004 e 2005. Que foi a primeira geração que eu trabalhei. E esses atletas nascidos em 2004, eles já haviam sido campeões sul-americanos sub-15, que era Micael, Andrei, Vinícius Tobias, Ângelo, Sávio. Olha só, eu estou falando de jogadores que participaram agora, né? Sim. Recentemente, que participam, né? O Andrei está na seleção principal. Então, o histórico de seleção, ele é muito importante. Então, quando eu assumi, eu já tinha uma base com histórico de seleção brasileira, né? E fazendo esses jogos, fazendo essas preparações, a gente essa geração chegou muito mais preparada para esse sul-americano do que essa última geração. Tanto é que nós fizemos aquele sul-americano de uma maneira invicta, sem perder nenhum jogo, né? Então, agora, a seleção, você aprende muito, né? Assim, é muito diferente do clube, né? Porque a seleção brasileira, você se apresenta, eu já tive a oportunidade, enquanto treinador da seleção brasileira sub-20, de se apresentar num dia, você treina com alguns jogadores, os outros estão chegando, nós nos apresentamos no domingo,
tá? Com alguns jogadores. Viajamos para o Uruguai, treinamos na segunda-feira com esses atletas. Na terça, o grupo todo chegou na terça-feira para jogar contra a Argentina na quarta-feira. Então, assim, e isso também te faz crescer. Isso é um ensinamento. Isso aí eu vou carregar essa experiência, né? Porque no clube, quanto mais rápido também você ter a capacidade de ter o envolvimento com os atletas, né, para metodologia, para aquilo que dá para fazer. Ali de conversa então, para colocar o que você quer para eles. Justamente. Então, esses atletas dessa primeira, dessa geração, esse sul-americano, eles estavam mais preparados, né? E esse outro sul-americano de 2022, eu acho que já foi diferente, né? Assim, nós chegamos num sul-americano, jogadores não fizeram, na verdade, as preparações não foram preparações para dar experiência para o atleta, tá? Então foram preparações aqui na Granja, nós jogamos praticamente contra clubes, né? Jogos que os atletas estão acostumados a fazer, né? Então nós tivemos muita dificuldade no segundo sul-americano, né? Culminou naquela derrota para a Argentina, né? E se tratando de seleção brasileira é muito ruim, né? Porque o Brasil, na verdade, é o país do futebol, né? Mas assim, falta hoje para a CBF o que é mais investimento para a base, porque esse problema talvez ele pode ser diminuído, e eu acho que a tendência é ser diminuído. Por quê? Porque hoje já tem uma sub-15, né? Já tem o processo da sub-15 novamente, com o Deladéia, já tem sub-16, aí tem o sub-17. Então, assim, esses jogadores já vão chegar mais preparados no sub-20, numa sub-23, para talvez atletas aí nem cheguem na sub-20, né? Como o Hendry, como o Estevão. Já pula direto. Então já pula direto, que é o processo feito na Europa, né? Na Europa é o sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20, sub-21. Então, assim, se você não pode contar com atletas nascidos em 2005, em 2006, você vai contar com um 2007, mas um 2007 que está preparado, que também já vestiu a camisa da seleção brasileira, porque é muito importante, como que vai fazer então, Ramon? Aí é o calendário, a gente tem que ver uma melhor solução, né? Porque representar o Brasil, a gente tem que ir com muita força, né? Porque a responsabilidade ela é gigantesca, né? Então nós tivemos essa dificuldade, né? E tem a outra dificuldade que a gente sabe, que é a não liberação dos atletas, né? A gente não consegue levar o que a gente tem de melhor da geração, e a gente está ficando até um pouco para trás até dos outros países sul-americanos, porque eles estão se preparando melhor, né? Você pega, eles estão tendo a continuidade, né, de trabalho. Mas é engraçado isso, porque eu fico com a impressão de que esses países conseguem dar continuidade para certos atletas justamente por ter menos opções do que o Brasil. O Brasil tem tanta opção até nas categorias de base, que se o atleta não está desempenhando bem, às vezes o treinador, então vou dar a chance para outro, vou dar a chance para outro. Até porque é normal essa irregularidade dos jovens, né? Então eu vejo que no Brasil é difícil você dar continuidade, isso até no profissional mesmo. Você vê, por exemplo, a Argentina. A Argentina tem tanto na base quanto no profissional, na seleção, elencos formados ali, que os caras estão sempre sendo convocados. Tem uma base ali, sei lá, de 26, tem uma base de talvez uns 17 jogadores, 18, que eles estão sempre sendo convocados ali. Então é mais fácil. No Brasil, eu fico com a impressão de que é mais difícil pela a quantidade. Tirando algumas posições específicas, em episódios recentes a gente estava falando com o Zico sobre isso, que ele falou da ausência do camisa 10, da formação do camisa 10. E você, como camisa 10, também vai saber bem disso. Mas, tirando algumas posições em específico, eu fico com a impressão de que isso acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento da base do Brasil, sabe? Porque você tem tantas opções que você não consegue dar continuidade para um número elevado de atletas. Claro que, talvez, para um Estevão da vida, você consiga, porque é um cara que todo mundo vê que não, esse já cara... Já tá fora, né? Já tá acima, em outro patamar. Entende?
Não, hoje nós temos ótimos formadores, né? Assim, os clubes hoje do futebol brasileiro, eles são bons formadores, né? O Flamengo, o Palmeiras, né? O Palmeiras mesmo tem vários jogadores, né? Hoje no seu elenco profissional. Agora tem uma situação que envolve o futebol, que é os jogadores, eles saem daqui do Brasil também muito precoce, né? Você vê que um atleta, por vezes, ele tem a oportunidade de ir na seleção brasileira, ele já sai, ou mesmo sem vir na seleção brasileira, ele sai muito precoce. E aí, talvez ele não tenha continuação assim na seleção. Ele deixa de vir depois, entendeu? Por não ser liberado, né? E só vai reaparecer na principal com muitos Ou que ninguém nem talvez nunca não, ouviu ou falar talvez aqui, não, né? ou ele perde também esse... Isso acontece muito, né? Você vê essa própria primeira geração que eu trabalhei, que é o 03, 04, né? O Arthur, do Bayer Leverkusen, né? Eu cheguei até a convocar o Arthur para a seleção principal. Né? Na primeira convocação, quando nós jogamos contra Marrocos, eu convoquei o Arthur. O Arthur, para mim, é um jogador muito promissor, tá no Bayer Leverkusen, né? Mas assim, já deixou de vir o próprio Tobias. O Tobias, ele teve com o Vinícius Tobias, ele teve com a gente nas primeiras preparações, mas depois não veio mais. Ele não disputou uma competição internacional. Então, assim, ele fez o quê? Ele disputou um torneio internacional em Cariacica. Depois não veio mais. Então, isso também acontece. Sim. Você estava falando de nome de alguns jogadores e a gente estava até conversando sobre isso ontem. Teve um caso no Pré-Olímpico de 2024 que eu não sei se dá para dizer que você foi criticado, mas que isso foi bastante comentado até na época, que foi a utilização do Endrick. Em 2023 ele voou. Eu lembro que tinha a dupla de ataque idealizada pelas pessoas era Endrick e John Kennedy. O Endrick tinha voado no Palmeiras daquela campanha do Campeonato Brasileiro do título e o John Kennedy pelo Fluminense na Libertadores. E ali o Endrick não engata nos primeiros jogos na seleção. E aí ele vai para o banco, o John Kennedy de fato foi bastante utilizado, foi quem teve a aposta ali em cima, mas o Endrick não foi tão utilizado assim, pelo menos nos primeiros jogos, naquela sequência ali, que o Brasil acabou não conseguindo a vaga nas Olimpíadas. O que aconteceu naquele torneio o que você acha que aconteceu naquele torneio para a seleção não conseguir o objetivo e com o Endrick especificamente? Não, o Endrick, ele jogou todos os jogos como titular. Ele começou bem a competição. Nos primeiros jogos, ele fez 2 gols. Né? Sim. Ele fez 2 gols na competição e foi logo no começo. Primeiro. Né? O que aconteceu assim, se você parar para analisar qual o projeto olímpico que o Brasil fez, né? Assim, a gente não teve preparações de fato assim para fazer uma grande competição, né? Eu fui contratado para ser o treinador da Sub-20, né? Fiquei o período na Sub-20, tive a oportunidade de ficar praticamente aí 5 meses à frente da seleção principal em 2 datas FIFA. E quando chegou o Diniz, que eu fui anunciado, né? Na chegada do Diniz, que eu fui anunciado como treinador da Sub-23. Né? Então, o trabalho... É lógico que eu, como estudioso, né, conhecendo toda a geração, mas o trabalho praticamente começou ali. E é diferente, né? Sub-20, Sub-23. Começou ali. Mas praticamente, você vai trabalhar com muitos jogadores que você trabalha no Sub-20, você vai trabalhar no Sub-23 até pelo fato da não liberação, né? É uma dificuldade muito grande. Então, assim, e o pré-olímpico não é torneio FIFA. Ali nós começamos a nos preparar para fazer o Pan-Americano, que foi a próxima competição, que o Brasil foi campeão depois de 36, 37 anos sem ser campeão. Então nós fomos campeões do Pan-Americano, com uma dificuldade gigantesca para a liberação de atletas, porque é em outubro, né? Uma lista de 170 jogadores, para vocês terem uma ideia, você dá uma lista, você, né, faz uma lista de 170 jogadores para você convocar 18 jogadores, é isso aqui. Então assim, e aquele Pan-Americano foi muito importante também, né? Assim, foi muito bom. A performance do time, enfim, e com muita dificuldade o Brasil, mesmo sendo o Brasil, não era a seleção, não era
a favorita pro título. Eu acho que o Chile estava mais preparado do que o Brasil, né? Sendo o anfitrião, tinham levado 3 jogadores acima da idade, 3 jogadores que já estavam no profissional, né? A movimentação foi maior em torno da competição, por ser o anfitrião da competição, enfim. Se mobilizaram E mais. aí foi bom também ter aquele Pan-Americano, né, para a gente observar também alguns atletas, e nós fizemos uma preparação em Marrocos, né? Eram para ter 2 jogos, só teve um jogo porque o segundo jogo teve o terremoto, aí não teve depois o segundo jogo, e nós fizemos 2 jogos em São Paulo, contra a Inter de Limeira e contra a Red Bull Bragantino Sub-23. Então foram as nossas preparações. E aí com a dificuldade tremenda para a liberação dos atletas, né? E essas competições, a gente já carrega uma dificuldade muito grande, porque todas essas competições são em janeiro. Janeiro é o quê? Janeiro é férias, né? Janeiro, fevereiro. Então, assim, você está fazendo uma preparação, né? Uma pré-temporada, talvez não é nem uma intertemporada, porque o tempo, os dias não chega a ser nem um mês, né, de preparação, praticamente num começo de temporada, né? Então você recebe atletas que vêm de um desgaste muito grande, assim, psicológico, enfim, e outros atletas com uma minutagem muito baixa para fazer uma competição como essa. Uma competição muito importante, né? E nós começamos muito bem aquela competição. A gente, assim, na primeira fase da competição, o Brasil foi a equipe que mais pontuou, né? Nós perdemos o jogo para a Venezuela, o último jogo da primeira fase, mas nós fizemos 9 pontos. O Brasil talvez não, foi a equipe que mais somou pontos. Só que a equipe não se encontrou, a equipe não conseguiu. Não encaixou, não conseguiu jogar bem, né? Mas, assim, foi uma experiência ruim, né? E é aquilo que eu falo, né? Isso é chato, isso é desagradável, porque são coisas que não tem como voltar, né? Você, como líder, como treinador, o Brasil ficou fora de uma competição que o Brasil tem que estar em todas as competições. Então, como é que o Brasil vai estar em todas as competições? Para o Brasil estar em todas as competições, tem que ter um investimento maior, um envolvimento maior, para que a gente consiga fazer com que os atletas joguem mais com a camisa da seleção brasileira, para proporcionar mais opções para o treinador, né? Um histórico melhor de seleção. Você teria feito algo diferente da sua parte, sim? Cara, eu acho que tudo que eu podia fazer, talvez eu tenha feito, sabe, assim, depois que acontece, né? Ou seja, isso é até estranho, assim, porque quando você ganha, né, de 6 competições oficiais dentro da CBF, nós ganhamos 3. De 6 nós ganhamos 3. Em 3 torneios internacionais, nós ganhamos 2. Nós perdemos 1 no saldo de gols. Então, assim, a gente ganhou mais do que perdeu. Entendeu? O saldo é muito mais positivo do que não. Mas, assim, a gente só lembra, né? O que fica na lembrança são essas derrotas, né? Sim. Eu costumo dizer muito isso pro atleta, né? Porque você tem que querer ganhar, porque você só vai ver isso depois, lá na frente. Talvez a juventude, o atleta, ele não pense tanto nisso, né? Igual uma oportunidade de você ser campeão. Eu queria muito, com a camisa da seleção brasileira, ter sido campeão mundial. Muito, entendeu? Com a camisa do Vasco, eu queria muito ter sido campeão mundial. Mas eu vejo isso hoje. Talvez naquela época eu queria muito, mas hoje eu quero muito mais do que antes. Só que não tem como voltar, né? Isso faz parte, é a experiência, né? Mas de tudo que aconteceu dentro da seleção, assim, hoje eu me sinto muito mais preparado, tá? Muito mais experiente, assim, trabalhei com ótimos jogadores. Você falou do Endry, eu acho o Endry um ótimo jogador, muito promissor, tá? Ele jogou todos os jogos, né? Talvez ali nós tínhamos a dupla
a dupla de ataque no momento talvez a melhor da competição, mas o John Kennedy e o Endrick infelizmente fizeram 3 gols juntos, né? Você pega o Almada que jogou na Argentina, ele fez 5 gols, não sei quantas assistências. Você pega o Diego meio campo do Paraguai que classificou, ele fez 5 gols, jogando como segundo homem. Então, mas assim, eu sempre assumo a minha responsabilidade, tá? E é isso. Agora, não tem como voltar, né? Tem coisas que não volta mais. Às vezes a gente tem uma outra chance, né? Mas tem coisas que não volta mais. Infelizmente, o Brasil não se classificou. Mas assim, se você for levar em conta o contexto, tem muita coisa assim por trás também. Você já falou de Marrocos aí algumas vezes, que foi essa sua primeira experiência como técnico da seleção principal. Como é que foi esse processo? Como é que foi o convite? E como que foi a experiência de poder estar ali na beira do campo com a seleção principal? Na verdade, eu acho que muito pelo trabalho do sul-americano, né? O Brasil, ele fez um ótimo sul-americano. E depois o Brasil estava sem treinador Sim. também, né? Ali, na verdade, eu fui o interino da seleção, né? Esperando a chegada do Ancelotti, né? Uhum. Porque desde o primeiro momento se falava em Ancelotti. Então, eu fiz aquelas 2 convocações, né? Eu fiz a primeira convocação diante do Marrocos. Ali estava muito recente, né, da Copa do Mundo, Foi né? o primeiro jogo Foi pós-Copa. Nós enfrentamos uma seleção muito forte, tá? Que vinha embalada da Copa. Exato. Talvez era um Marrocos até mais forte do que esse Marrocos agora, porque estava todo mundo muito bem. E aquele ambiente ali, né, todo voltado ali para Marrocos. Nós fizemos um bom jogo, poderíamos ter ganhado o jogo também, né? Ter feito os gols que nós criamos, oportunidades no começo. Mas assim, uma experiência marcante na minha carreira, de poder estar ali, de poder estar junto com os atletas de alto nível, né, que me ajudaram muito também. E depois teve a segunda, né? Teve a segunda convocação para Espanha e Portugal, né? Guiné e Senegal. 2 jogos também difíceis, né? Senegal, uma ótima seleção, talvez Guiné não, né? Guiné, acho que foi um jogo mais tranquilo, um jogo que esperava que a seleção fosse ganhar como ganhou, né? 4-1. 4-1. E Senegal também, mas Senegal, aquele jogo, fez um belíssimo jogo, assim. A fase defensiva de Senegal começamos muito bem, né? Assim, fizemos um gol, uma jogada muito bem trabalhada. Se você analisar ali, trocamos ali a seleção trocou vários passes antes de fazer o gol, mas depois nós tivemos dificuldade no jogo, assim. Mas é isso. E dentro dessa oportunidade que você teve, fala-se muito da sua relação, da relação que você tinha com o Edinaldo, que era o antigo presidente da CBF. Mas depois, quando o Edinaldo sai e chega o Samir, você também é mantido na seleção sub-20. Você fica ali 5 meses, o Samir chega em maio do ano passado, você sai em outubro. Então, de certa forma, o Samir também corroborou com a sua presença ali na seleção sub-20. Como é que era a sua relação com o Edinaldo e como é que foi a sua relação com o Samir, que é o atual presidente? O primeiro contato que eu tive para ser o treinador da seleção sub-20 foi feito pelo Edinaldo, né? Eu tive depois 3 a 4 reuniões com o Branco, que é o coordenador das seleções de base da CBF, e aí para minha contratação, né? Até então, assim, o meu contato com o Edinaldo era muito pouco, né? Talvez via assim o Edinaldo na CBF, por ser funcionário da CBF, né? Chegava na CBF 10 horas da manhã e saía às 19 horas. Então era inevitável por algum momento ou alguma situação você não vê o Edinaldo, que era o presidente da confederação. E depois é lógico que depois do Sul-Americano, que eu fui aí o relacionamento, né, a gente se encontrava mais, entendeu? Até mesmo para falar de futebol da seleção principal. E depois
o Samir chegou na seleção, na CBF em 2025, né? Foi logo depois que nós fomos campeões sul-americanos. Aí, mas assim, pouco contato com o Samir, né? E agora, olhando para sua trajetória completa, tanto quanto jogador, que você falou muito bem aqui, como treinador também, e a gente abordou várias histórias, como é que você revisita a sua trajetória no futebol? Os seus pontos altos, os seus pontos mais não tão altos assim, né? Porque acho que pontos baixos acho que não vem ao caso. Pô, treinador da seleção brasileira não tem como ser considerado um ponto baixo. Mas como é que você revisita a sua trajetória no futebol, assim? Cara, a minha trajetória como atleta me deu uma experiência gigantesca, né? Assim, isso aí eu já falei aqui. E essa trajetória minha como treinador também, né? Esse período que eu passei na seleção brasileira, hoje eu estou muito mais preparado, né? Assim, uma vivência com muito mais pronto, né? E eu tenho, assim, eu tenho trabalhado muito, né? Assim, tenho estudado muito futebol, eu tenho feito inglês aí de segunda a sexta, né? Tenho feito o espanhol, então assim, eu me vejo hoje muito preparado para o mercado. Legal. E justamente você falando que está preparado no mercado, mas o que você acha que ainda precisa evoluir para mudar de patamar como técnico? Eu acho que as oportunidades, né? Quando pintar uma oportunidade, é aquilo que a gente falou aqui no decorrer do bate-papo, né? Que é vencer, né? É vencer, fazer com que a equipe jogue de uma maneira que seja vistosa, uma maneira que eu entendo ser o que eu penso de futebol, né? Que é você ter o controle das ações, dificultar as ações do adversário, né? Porque tudo passa pela bola, né? Você ter a bola. Então, enfim, é tudo isso, né? E, Ramon, para fechar, e já queria desde já te agradecer aqui pela presença, por chegar aqui de peito aberto para revisitar todas essas histórias que você contou, não só os pontos positivos de título, mas também as derrotas, as eliminações, quando você não conseguiu alcançar os objetivos. E isso é muito bonito, eu acho, de conseguir falar, assim, relembrar essas histórias todas de peito aberto. Tati, se quiser falar alguma coisa também. Não, agradecer também a presença aqui para contar, e a gente vai recontar o número de gols ali, para ver quantos são de verdade. Inclusive, quando aparecer essa oportunidade, a gente está esperando aqui no Toque Passo para a gente contar e falar um pouco desse próximo capítulo. Mas, Ramon, eu queria te perguntar, a gente costuma ouvir muito de jogador, de treinador, que eles precisam desempenhar bem nos clubes para chegar na seleção brasileira, que é o maior sonho deles. E você já conseguiu fazer o caminho contrário. Ainda não teve uma trajetória de tanto sucesso assim, com muitos títulos em clubes, mas já teve trajetória de seleção sub-20, seleção brasileira masculina sub-20, títulos. Seleção sub-23, seleção principal, 3 jogos, que não é pouca coisa. O que você planeja para o teu futuro, assim, cara? Quais seus sonhos? Você acha que você está na contramão dessa galera? Você já chegou na seleção brasileira, então agora quer se estabelecer em clubes da Série A, em clubes do mercado sul-americano, que tem buscado muitos técnicos brasileiros. O que você está pensando para o seu futuro? Cara, eu acho que eu já cheguei na seleção brasileira muito preparado, tá? Por todo o meu histórico, até mesmo como treinador, né? Treinando o Vasco principal, de conhecimento assim, de base, né? Então eu já cheguei na seleção brasileira sub-20 muito preparado, né? E eu não esperava ser o treinador da seleção brasileira principal, né? Se você me perguntar, é lógico que não esperava, né? Então as coisas aconteceram normalmente, né?
aconteceram e eu me senti preparado naquele momento para fazer os jogos, né? Eu queria ter vencido todos os jogos, como todo mundo queria ter vencido todos os jogos, né? E aí, logo depois, eu tive a oportunidade da Sub-23. A Sub-23 é uma sequência, né? Uma sequência normal e natural, até mesmo porque eu estava na casa com conhecimento de Sub-20, conhecimento até da equipe principal, né? Eu tive essa chance. Agora é a bagagem, né, cara? A bagagem que eu tive, a experiência que eu carrego, né, para esse próximo desafio, né? Esse desafio pode acontecer aqui no Brasil, pode acontecer fora, né? Eu estou me preparando para essa oportunidade. Eu tenho certeza que ela vai aparecer, mas com calma também, entendeu? Eu acho que eu só tenho que agradecer a Papai do Céu, né, por ter acontecido o que aconteceu na minha vida, né? Mas não paro por aqui, cara. Eu quero seguir firme aí minha trajetória, de continuar trabalhando, né? De seguir aí os passos como treinador e fazer bem feito, bem feito, que minha vida sempre foi essa busca, né? De fazer o melhor, de fazer sempre o meu melhor. E continuar dando orgulho para Cassandra e para as 3 filhas. Ah, isso aí sempre, né? Para a mamãe, para o papai, para os irmãos, né? Para as pessoas que são próximas, as pessoas que gostam de você, que te conhecem de fato, né? Legal. Que sabe a sua trajetória, que viu tudo aquilo que você também passou para chegar, para alcançar o que já pintou na tua carreira. Ramon, um abraço na família, tá? Mais Tamo legal. Juntos. A gente espera aqui de novo. E parabéns aí pelo programa. Com o Ramonismo de volta. Com o Ramonismo de volta. Daqui a pouco. Pode ter certeza. Seja em clube, seja em seleções, quem sabe, né? Isso aí. Ramon, obrigado. Pessoal, esse foi mais um Toque Passa. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Valeu.